Oiê, vamos falar da UFO? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para a gente poder analisar um pouco mais de como que a UFO quer analisar o seu conhecimento de língua portuguesa e especificamente também o de que a gente pode analisar até mesmo de gramática, eu vou analisar aqui o que tivemos da segunda questão, da pergunta número 2, a respeito da língua portuguesa na UFO 2023 do vestibular específico deles. Vale lembrar também que aqui, para poder a gente ver também um exemplo de resposta possível, a gente vai ver depois uma resposta de uma pessoa aprovada em medicina. Então eu vou deixar tanto o link da pergunta aqui embaixo do vídeo, como também o da resposta que eu usei aqui para você poder também verificar. Então a gente vai analisar primeiro a questão, lembrando que a gente vai ter que geralmente a gente tem uma divisão de duas perguntas em itens A e B, e que na língua portuguesa a gente pode meio que variar entre tendo interpretação de texto e gramática. Na primeira questão a gente teve até um pouco de que a gente ia analisar um pouco dos aspectos gramaticais com significado da interpretação de texto, então pode ser que os dois se misturem, ou senão a gente tenha uma prevalência de ter só mais interpretação de texto ou uma prevalência de aspectos gramaticais. Então vamos perceber aqui como que a gente tem a segunda questão com as perguntas primeiro. Com base no texto apresentado, explique qual função a carta ao leitor cumpre na revista. E letra B, considerando que o texto apresentado é um exemplar do gênero de texto carta ao leitor, explique por que o uso da expressão, por falar em dínamo, é adequada nesse texto. Então, a gente vai ter aqui, então, dois usos do que a gente vai ter que fazer. Explicar com o que a gente tem com o texto, por que que a gente tem o gênero de carta ao leitor falando na revista e depois como que a expressão que é utilizada de por falar em dínamo é adequado nesse tipo de enunciado de por contexto. Então vamos ler o texto aqui. Leia a seguir a carta ao leitor que abre uma das edições da revista Discutindo Literatura para responder as letras A e B da questão. Caríssimos, esta edição traz como tema central o papel do modernismo brasileiro. Mário de Andrade, um homem que como poucos buscou a essência da identidade cultural de nosso país, prosador, poeta, folclorista, músico, musicólogo, professor, secretário de cultura, enfim, o homem era um dínamo, sem falar na qualidade irretocável do que produziu. E Macunaíma é só um pedaço da sua vasta obra. Por falar em dínamo, trazemos para você um pouco da história do poeta baiano Castro Alves, uma das lanças poéticas mais agudas contra a sujeição humana, uma grande sensibilidade de uma vida breve e trágica. Temos também Albert Camus e o Estrangeiro, síntese contemporânea no nonsense grotesco da existência humana. Ainda o teatro de Ésquilo, gênio do Olimpo, aparentemente infinito que a cultura grega nos legou. E o que dizer da pena suavíssima e doce de Casimiro de Abreu, com suas verduras de infância e seus excessos de saudade da casa paterna, pois fizemos questão de manter a memória desse grande homem da poesia brasileira na sessão para lembrar, sempre dedicada aos mais jovens, que muitas vezes ouvem falar muito pouco desses escritores. Já o gaúcho Caio Fernando Abreu, em evidência nos anos 80, quem não se lembra, especialmente agora quando volta à tona com toda sua obra republicada. Ainda para o pessoal mais jovem, apresentamos o impagável Stanislau Ponte Preta, cronista que há 50 anos arrepiava o Brasil com seu humor explosivo e crítico. Que falta ele faz? Antônio José Gaspar, lá de São Francisco Xavier, nos traz a sua poesia e as imagens de suas andanças pelo mundo. Newton Maciel fala tudo sobre o conto cearense em Brasilidades e André Luiz Mansur nos mostra as novidades da literatura policial no Brasil. A sessão Falando em Vestibular aborda o romance Primo Basílio de Eça de Queiroz, que, inspirado ou não em Madame Bovary de Gustave Flaubert, ainda dá pano pra manga e atrai muitos leitores pelo talento incontestável de seu autor. Tenho certeza que vocês vão viajar nas páginas seguintes. Boa leitura! Então vamos aqui analisar como que a gente teve a resposta, tanto do que a gente tem, qual que é a função da carta ao leitor e também da expressão utilizada de por falar em dínamo. Vamos aqui analisar. Então, a gente tem aqui a nota máxima de 40 quando a gente fala da UFO, então realmente a gente tem aqui as duas respostas com a pontuação máxima. A função que a carta ao leitor cumpre na revista, com base no texto apresentado, é introduzir os assuntos tratados na edição da revista para os seus leitores. Isso pode ser observado em trazemos para você um pouco da história e em ainda para o pessoal mais jovem apresentamos o impagável. Então temos aqui o cumprimento da pergunta falando com base no texto apresentado e explique qual a função. Apesar de não ser pedido que mostre esses trechos para poder comprovar, nós poderíamos não necessariamente ter colocado os trechos aqui apresentados. Mas, mais uma vez, eu quero que você lembre que um dos problemas da UFO não é você
a colocar a mais de informação, mas sim de você colocar de menos. Então talvez aqui a pessoa tenha se sentido mais confiante por ter apresentado os trechos que comprovavam o seu pensamento, em vez de não colocar. Na letra B, o uso da expressão por falar em dínamo é adequado nesse texto pelo caráter comunicativo despojado da necessidade de formalidade. Nesse viés, o uso da expressão mais coloquial que remetem à linguagem oral, como por falar, é adequado. Então aqui a gente tem que até mesmo algumas outras expressões que a gente vai vendo aqui ao longo do texto são reduzidas, como a gente coloca aqui. Tenho certeza que vocês vão viajar colocando entre aspas, ou até dar pano pra manga, até mesmo o pra que ele é reduzido. Então a gente percebe que ao longo de todo o texto nós temos aqui do que a gente vai ter uma forma mais de oralidade, uma forma mais que não está seguindo a norma culta da língua portuguesa, por isso que nós temos esse uso dessa expressão que também se torna como adequada na carta. Então aí, pessoal, você responderia dessa mesma forma? Ou você quer mesmo até testar como que você responderia e também para poder falar para você se está certinho ou se seria legal você mudar alguma coisa? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Então o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que foi até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!